seu Deus. Isso começa a entrar na cabeça do povo israelita. E Deus então começa a trabalhar mais insistentemente para que o povo aprenda que existe um Deus que é o Criador dos céus e da terra. E que o povo de Israel, como eu disse para vocês, agora a mensagem de Deus para o mundo, esse povo eles têm uma obrigação. E essa obrigação pessoal de cada israelita, de cada família israelita, aparece lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. Então, os irmãos abram no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9. É a famosa declaração de fé do judeu. Do judeu que começou a ter esse contato com Deus, com a divindade. Deuteronômio 6, capítulo 4 até o versículo 9. Diz o seguinte: ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Eu estou lendo de acordo com a tradução, a tradução Bíblia de Jerusalém. Ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Deus. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também na tua mão como um sinal, e serão como um sinal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então Deus ordenou que se fizesse dessa forma. O tempo todo que eles pudessem, eles deveriam repetir essa declaração de fé. Ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Senhor. Ou o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa é a declaração de fé do Antigo Testamento. Senhor Yahvé ou Senhor Jeová é o único Deus. E o judeu tem agora isso para a sua vida. Eles têm isso para o seu interior. Eles têm isso para construir a fé deles em Deus. Só que as coisas não são tão fáceis como a gente pensa. Quando isso aconteceu, quando essas coisas estavam acontecendo, o mundo era outro, as pessoas eram outras, a mentalidade era outra. Deus não era conhecido. Deus ele se revela agora. A partir de Moisés se tem então algo escrito. E com esse algo escrito, as pessoas que tinham acesso à leitura e ao que for escrito, eles podiam então ter algum conhecimento de Deus. O mundo então era outro. Muito poucas pessoas sabiam ler e escrever. Muito poucas pessoas tinham acesso a um conhecimento escrito. E o mundo desse período, ele tinha uma mentalidade que é surpreendente. Vocês já ouviram falar na palavra politeísmo. Todas as sociedades eram politeístas. E por incrível que pareça, o próprio povo judeu também era politeísta. Então vocês veem que Deus agora ele tem uma missão, né? Não existe missão impossível para Deus. Mas ele tem um trabalho terrível de difícil, dificílimo. E que trabalho é esse? Mostrar para o ser humano que existe apenas Ele como Deus. E Ele então escolheu esse povo, não para dar uma mensagem, mas para que esse povo fosse a própria mensagem. Deus então, Ele vai ter que encontrar meios de trabalhar no mundo onde todos acreditam que existem vários deuses. O povo de Israel por acaso não acreditava nisso? O povo de Israel por acaso não era politeísta? Quando eles saíram do Egito e foram em direção a Canaã, Moisés sobe a montanha, fica por lá 40 dias. O que o povo fez?
bezerro de ouro. O povo não era politeísta? Claro que era politeísta. Se eles acreditassem no único Deus, eles teriam feito isso? Eles teriam mandado juntar o ouro de quem pudesse fazer a doação e entregar. Eles teriam fundido esse ouro e teriam feito um bezerro para adorá-lo, se eles não fossem politeístas? Claro que eles eram politeístas. E qual é a dificuldade de Deus agora? Ensinar esse povo que só existe um Deus. Deus então começa uma luta terrível para ensinar esse povo. E as coisas começam a mudar aos poucos. De politeístas, eles passam para o enoteísmo. Já ouviram essa palavra? Vocês já ouviram politeísta e já ouviram monoteísta. Algumas vezes eu usei essa palavra, enoteísta. O que é um enoteísta? O que é o enoteísmo? É simples. Você acredita em vários deuses, mas entre esses vários deuses que você acredita, você escolhe um. Era assim que funcionava a mente do povo judeu. Eles acreditavam em Jeová? Claro que acreditavam. Mas eles acreditavam nos deuses egípcios? Eles acreditavam nos deuses dos cananeus, da terra onde eles vão entrar? Eles adoraram Baal em determinado momento? Claro que adoraram. Então a mente deles começou por esse processo. Eram politeístas, acreditavam em vários deuses e avança para se tornar uma mente enoteísta. E isso aparece nas Escrituras. Quando nós falamos do povo judeu, tradicionalmente as igrejas cristãs dizem que eles sempre foram monoteístas e que em determinados momentos eles vacilavam, e iam após outros deuses. Isso não é verdade, eles não eram monoteístas. Eles eram politeístas e quando eles vacilavam o pé, é porque eles eram enoteístas. Eles acreditavam em vários deuses. Ora eles escolhiam servir Jeová, ora eles escolhiam servir Baal. Ora eles olhavam para Jeová, ora eles olhavam para outros deuses das outras nações. Eles ficavam com o coração dividido. Por que eles ficavam com o coração dividido? Porque eles acreditavam em todas essas divindades. Isso era característica da mente dos povos da antiguidade. O desenvolvimento da ideia que só existe um Deus ainda não havia acontecido. Isso é um processo lento, isso é um processo doloroso, e Deus utiliza o povo de Israel para fazer com que a humanidade ganhe essa capacidade de acreditar no único Deus. Então o povo de Israel não era a mensagem de Deus. Aliás, o povo de Israel não deveria levar a mensagem de Deus. O próprio povo de Israel era a mensagem de Deus. Vocês querem ver esse fenômeno nas Escrituras? O fenômeno do enoteísmo? Abra a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 11. Êxodo 18, verso 11. E vocês verão esse fenômeno do enoteísmo. Diz o seguinte no versículo 11: agora sei que Jeová é maior que todos os deuses. Vicente disse glórias a Deus. Vicente, quando você se expressa dessa maneira, você ainda tem um resquício de que existam deuses e que Deus é maior do que eles. Na realidade, Vicente, não existem outros deuses, só existe o quê? Um Deus. Mas a mente do povo de Israel ainda tinha essa característica. Agora sei que Yahvé é maior que todos os deuses. Mas existem outros deuses, irmãos, para que Jeová possa ser maior do que eles? Não, e aí vocês viram o enoteísmo na mente deles? Então eles acreditavam em outros, mas consideravam que Jeová era maior do que todos eles. Eles ainda não consideravam que não existe Deus nenhum a não ser Jeová, a não ser Yahvé, a não ser
o Criador dos céus e da terra. Isso é uma mente enoteísta. Acredita em outros, mas sabe que existe um que é maior do que todos eles. Isso não é monoteísmo. Monoteísmo é você acreditar que só existe um, e os outros não existem, os outros são ilusões da mente humana. Mas o povo de Israel fazia essa transição do politeísmo, entraram no enoteísmo, e ainda vão ter que amadurecer para compreender a ideia monoteísta. Querem ver onde aparece novamente esse fenômeno do enoteísmo? Aí no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 20, verso 3. Êxodo 20, versículo 3. No próprio mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas como? Não existe outro Deus. Como é que eu posso ter diante de Deus algo que não existe? Mas Deus precisou usar essa forma de se dirigir ao povo, para eles não colocarem nenhum dos deuses nos quais eles pudessem acreditar diante de Deus. Porque se eles acreditassem que só existia um Deus, não teria sentido esse mandamento. Porque hoje nós sabemos, existe Deus além do Criador? Não. Mas para eles não. Então Deus está respeitando a mentalidade deles. Vocês querem ver de novo onde aparece a ideia monoteísta? 23, versículo 13. Prestai atenção a tudo o que eu vos tenho dito, e não façais menção do nome de outros deuses, nem se ouça da vossa boca. Não era para eles mencionar Deus nenhum, nome de outro Deus nenhum. Eles acreditavam, mas eles não era para mencionar. E o tempo passa, eles não conseguem no deserto fazer esse desligamento da crença politeísta, que agora Deus está trabalhando para que no primeiro momento eles se tornem enoteístas. E eles se tornam. Eles veem um mundo repleto de deuses, e o que eles fazem?